Livro do Deuteronômio, capítulo 29, a partir do versículo 10. Vamos fazer uma leitura comentada deste texto que diz assim: Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje convosco. Esse texto de Deuteronômio, acredita-se que foi o último dia de vida de Moisés. Após 40 anos no deserto, conduzindo o povo de Israel, chegou o momento em que Moisés estava já avistando o momento da sua morte. Então, ele vai dar as últimas palavras para o povo de Israel. Naquele momento, estava prestes a adentrar a terra prometida. E aqui, o texto inicia dizendo que estavam todos os homens, todas as crianças, todas as mulheres, todos os líderes, os anciãos, todas as pessoas estavam ali perante o Senhor, de pé, para fazer a renovação da aliança. A primeira mensagem, o primeiro ensinamento que nós vemos aqui neste texto é que haverá sempre um momento das nossas vidas em que estaremos de pé perante o Senhor. Aqui é um momento bom porque é um momento de renovação de aliança. Mas a Bíblia nos fala que haverá um momento em que todos nós estaremos de pé perante o Senhor, não para renovar a aliança, mas para ter um julgamento daquilo que fizemos, das nossas obras, de como foi o nosso caminho. E ali diz a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, que os livros serão abertos e que nós estaremos em condições de estar perante o Senhor todos de pé. E aí lá em Apocalipse fala que o mar vai dar os seus mortos, as montanhas, de todos os lugares estaremos presentes diante do Senhor. Grandes, pequenos, ricos, pobres, negros, brancos, seja qual raça, qual etnia, qual crença, qual a sua ideologia política, todos estarão perante o Senhor. Mas aqui neste momento, não é um momento de julgamento, é um momento de renovação da aliança. E o interessante nós observarmos aqui nesse texto, é que ele fala que esta aliança, essa renovação da aliança que será feita, diz aqui no versículo 5, versículo 14,
não é somente convosco que faço esta aliança e este julgamento, porém, com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então, esta palavra é falada para o povo de Israel, que estava ali prestes a entrar na terra prometida, porém, esta aliança que Deus está fazendo aqui, esta renovação da aliança, é para aqueles que estão ali presentes, mas também, diz ele no texto, que é para aqueles que também não estão ali. E isto nós podemos, com alegria, crer que esta aliança é para nós. Porque eu pergunto, algum de vocês aqui estava lá naquele momento, quando Moisés estava falando a respeito desta renovação de aliança? Algum de nós estava aqui lá? Algum de nós que está aqui estava lá naquele momento? Não. Então, se Moisés diz que Deus fala que o compromisso, que a aliança, que o juramento que estava sendo feita naquele momento era para aqueles que estavam ali e para aqueles que não estavam, nós estamos incluídos nesta aliança que Deus fez com aquele povo. E o que dizia esta aliança? Aí nós encontramos no versículo 16 quais são os termos desta aliança. Versículo 16 de Deuteronômio 29. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Aqui Moisés está recordando o momento da caminhada, o momento da saída do Egito e a caminhada pelo deserto até chegar àquele momento. Versículo 17. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então, Moisés fala, olha, recordando o povo, nós passamos por diversas nações, nós vimos os seus ídolos, vimos as suas abominações, vimos os seus costumes, e a aliança que Deus está fazendo com o povo naquele momento, era que no meio da tribo, no meio do povo de Israel, não deveria ter ninguém que quisesse no seu coração se desviar do Senhor e ir para aquele tipo de crença que aqueles povos estavam demonstrando e que eles praticavam. O que Deus está falando aqui através de Moisés é uma lição para nós hoje, que às vezes passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por momentos difíceis, e a primeira ideia que temos é de nos desviar do caminho que Deus propôs para cada um de nós. É nos afastar de Deus, é rejeitar a herança que Ele propôs a cada um de nós, a herança que Ele prometeu para cada um de nós. Então, o que Deus faz aqui com o povo, olha os termos da minha aliança contigo, Ele fez com o povo lá atrás e faz conosco hoje. Porque o texto diz que é para quem estava lá e para quem não estava. E a palavra aqui é hoje. Hoje para quem estiver aqui e para quem não estiver. Então hoje, você que está aqui conosco. A aliança, os termos da aliança que Deus faz, a primeira ideia é uma exortação contra a idolatria. E ele fala que ninguém, no versículo 19, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice.
Então, Deus fala, através de Moisés para o povo: olha, a idolatria pode corromper o coração de alguns e até tentar convencê-lo de que fora dos caminhos do Senhor você tem paz. E aí ele diz que aquele que assim pede, aquele que assim pensa, acrescenta à sede a bebedice. Não tem problema você ter sede. O problema todo é você saber a quantidade de água que você vai beber para passar a sua sede. E não beber em demasia a ponto de ficar bêbado. Versículo 20 do texto que nós estamos lendo, de Deuteronômio 29, ainda falando sobre a idolatria: o Senhor não lhe quererá perdoar. Ou seja, Deus não perdoa a idolatria. Antes, fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escritas neste livro da lei. Na semana passada, nós estivemos meditando, lendo sobre as maldições que as pessoas iriam colher caso não guardassem a lei do Senhor, e também sobre as bênçãos que Deus iria dar a cada um que guardasse a sua lei. Está ali no capítulo 28 de Deuteronômio, nós meditamos na semana passada. E agora ele volta, ele retoma o tema, dizendo: olha, não há perdão para quem não guarda a palavra do Senhor e para quem vai para a idolatria. Não tem perdão, e Deus irá destruir e colocar sobre essa pessoa todas as maldições que estão no livro da lei. Isto é a aliança, isso são os termos da aliança. E no versículo 22 ao versículo 28, ele fala que estas pessoas que se afastam do Senhor e vão para a idolatria, e vão para outros deuses, e buscam auxílio e felicidade em caminhos que Deus não está presente, estas pessoas são um exemplo negativo para as outras nações. Então, quem despreza o Senhor é um exemplo negativo para as outras pessoas. Não existe coisa pior do que você olhar para uma pessoa e em algum momento ela era um cristão, ela adorava a Deus, e ela tinha uma vida reta, uma vida de justo, e de repente, por alguma situação na sua vida, ela se afastou do Senhor, ela se afastou das bênçãos de Deus, e hoje ela é reconhecida como um ex-crente, um desviado. Deus aqui está falando de uma pessoa que é reconhecidamente afastada de Deus, ela serve de exemplo negativo para as outras pessoas. Por que eu vou querer aquele Deus? Por que eu vou querer o Deus de fulano, que eu tenho como uma estima? Aquele que fazia, que às vezes até pregava e hoje está afastado. Para que eu vou seguir o mesmo Deus daquela pessoa, se hoje aquela pessoa está afastada de Deus, hoje ela não dá um bom testemunho, ela não dá um bom exemplo? As pessoas não querem seguir o exemplo de quem não dá bom exemplo. E aí, ele fala de várias situações. Vamos ler aqui. Dirá então a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro
que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. E se foram, e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou com ira da sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra que hoje se vê. Isso aqui, Deus falou para Moisés: fala isso para o povo, porque eles vão adentrar para uma terra que eu prometi para eles, para os seus pais. Mas eles precisam guardar os termos desta aliança, senão eles terão a sua terra destruída. E eles irão para outras terras que nenhum deles conhece. E por incrível que pareça, o povo de Israel não guardou a aliança do Senhor. E depois desse tempo, eles viveram períodos de prosperidade, períodos de guerra, períodos em que eles eram prósperos, mas eles tiveram períodos também de exílio. O templo foi construído, porém, por causa do pecado daquele povo, o primeiro templo foi destruído, eles foram levados cativos. Depois disso, eles voltaram, depois de 70 anos, reconstruíram o templo. Veio Cristo, mataram Cristo, e no ano 70, este segundo templo foi destruído, e todos os israelitas foram dispersos por todas as nações do mundo. E somente em 1948, que voltando após a guerra, a nação de Israel foi restaurada como nação. Mas o povo ainda precisa ser restaurado espiritualmente. O povo de Israel ainda precisa reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador para ter a sua aliança confirmada com Deus. E através dessa confirmação ter acesso à vida eterna e às bênçãos que Deus prometeu para cada um de nós, não só nessa vida, mas em toda a sua caminhada pós-morte. Porque não adianta nada termos tudo nesta vida e quando chegar na vida após morte, no mundo vindouro, estarmos afastados de Deus. Então esta ideia, estas palavras que foram faladas aqui para Moisés, para que ele falasse ao povo, se cumpriram literalmente naquele povo. E aí a pergunta que nós devemos fazer para nós hoje é: se nós estávamos participando daquela aliança, mesmo não estando presentes, será que nós também, se não guardarmos as palavras desta aliança, as palavras destes mandamentos, será que nós, a exemplo do povo de Israel, teremos também a nossa terra destruída, os nossos bens serão queimados, iremos perder as nossas propriedades, iremos perder a nossa terra e irmos para lugares distantes? Por isso que no versículo 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor,
nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Este versículo, geralmente ele é citado quando as pessoas falam assim, não, isso aí eu não consegui descobrir, por exemplo, às vezes vai falar sobre os dinossauros, aí fala assim, não, os dinossauros não está revelado na Bíblia, então, de acordo com Deuteronômio 29, as coisas reveladas por Deus pertencem a nós, mas aquelas que Deus ocultou pertencem a Ele. As encobertas pertencem a Ele e as que Ele revelou estão a nós. Então, se Deus não revelou nada sobre os dinossauros, então não tem nada a ver com não existiram os dinossauros, eu não estou nem aí. Também com respeito a discos voadores, né, objetos voadores não identificados, muitas pessoas pensam, olha, mas o que a Bíblia fala sobre vida em outros planetas? São várias as situações que não se tem nenhuma coisa revelada na Bíblia, e aí as pessoas utilizam esse texto de Deuteronômio 29 para justificar a não inscrição desse texto, destas situações na palavra de Deus. Porém, quando nós olhamos o contexto de Deuteronômio 29, nós observamos que o que está sendo falado aqui é a respeito das bênçãos advindas desta renovação da aliança. Tudo isto foi revelado por Deus para que nós cumpramos. E aquilo que Ele não revelou, ficou encoberto com Ele. Então o contexto aqui de Deuteronômio 29 diz respeito à obediência ou à não obediência às leis de Deus, que vão dar como recompensa para nós as promessas de bênçãos que estão ali no capítulo 28, prometidos para cada um de nós. Então Deus revelou a Moisés revelou ao povo que a sua aliança dependia do cumprimento de quem estava participando da aliança. O povo de Israel naquele momento que estava presente e nós que não estaríamos presentes naquele momento. E aí, no capítulo 30 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 4, Moisés faz alusão aos últimos tempos, que é quando aqueles que foram dispersos devido à sua desobediência, devido a vários fatores, eles retornarão à aliança. Olha o texto. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o coração e de toda a alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajudará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus. Desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará de lá. Ou seja, quando nós nos desviamos da aliança com o Senhor, tudo de ruim pode acontecer. Porém, quando nós nos voltamos a Deus, arrependemos dos nossos pecados, arrependemos das nossas atitudes, desejamos renovar a aliança com Deus, tudo aquilo que Ele prometeu vai retornar para nós, vai retornar para aquela pessoa que se desviou. Então a promessa aqui é: cumpre os mandamentos e tem bênçãos. Descumprir os mandamentos, se afastar do Senhor, vai ter maldição.
Porém, mesmo lá, afastado do Senhor, se você resolver voltar para o Senhor, as bênçãos voltarão juntamente contigo. E aí no versículo 5 até o versículo 10, Moisés falando ao povo, renova mais ou menos, olha, mais uma vez Moisés fala, a renovação do cumprimento das bênçãos está sujeita à fidelidade no cumprimento dos mandamentos. Diz o versículo 9, o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, e do fruto da terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escritos nesta lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, é muito simples. Só existe uma forma de nós alcançarmos bênção, prosperidade em tudo que nós colocarmos nas nossas mãos. Seguir os mandamentos do Senhor. No versículo 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. E aí, nós ouvimos muitas vezes as pessoas falando, olha, cumprir os mandamentos de Deus é algo muito difícil, não conseguimos. Mas o texto está dizendo não. Não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos o faça ouvir, para que o cumpramos. Versículo 13, nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nos o traga e nos o faça ouvir, para que o cumpramos. E aí vem a resposta, onde está? Por que não é difícil cumprir os mandamentos do Senhor? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração e proclamar com a nossa boca. Quando fazemos isso, estamos fazendo a vontade do Senhor, e aí a palavra não se torna difícil. Mas se eu não guardar no meu coração, se eu não colocar na minha boca, se eu arranjar desculpas, aí sim, aí vai ser difícil. E aí no versículo 15, vem as palavras-chave, os versículos-chave, para o livre-arbítrio que Deus nos deu. Cada um de nós deve escolher entre a vida e o bem, entre a morte e o mal. Diz aí no versículo 15, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento do Senhor que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Então, é muito simples. Deus não impõe nada a ninguém. Deus
nos dá a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. E aí, no versículo 19 e versículo 20, estão as testemunhas de Deus para a nossa escolha. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então Deus, falando para o povo, e falando para nós hoje também, porque como está dito lá no versículo 10, versículo 15, que a aliança, a renovação da aliança, é para quem estava presente lá naquele momento e para quem também não estava presente naquele momento. E nós nos enquadramos neste momento entre aqueles que não estavam presentes lá. Então, as testemunhas que Deus toma para garantir que Ele deu para nós a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. As testemunhas são os céus e a terra. Por que os céus? Porque os céus estão acima da nossa cabeça. E nós não temos controle sobre o que está no céu. Você tem controle sobre aquilo que está no céu? Você fala assim, não, hoje eu quero que tenha sol, porque eu quero ir à praia. Isso pode acontecer? Pode. Mas também pode ter chuva e você ser obrigado a ficar em casa. Ou o contrário, eu estou precisando que chova, porque eu preciso plantar, ou eu já plantei, preciso que a terra germine, que a planta cresça. E aí, passa 1, 2, 3 meses até sem ter chuva. Por quê? Porque nós não temos controle sobre os céus. Então os céus podem ser nossas testemunhas daquilo que Deus propôs para cada um de nós. Da mesma forma a terra. Às vezes a pessoa faz uma construção, faz uma calçada bonita na frente da casa. E aí de repente começa a crescer uma árvore naquela calçada, que destrói todo aquele trabalho. A terra, ela pode ser testemunha daquilo que Deus propôs para nós, porque nós também não temos controle sobre a terra, não temos controle sobre os céus, não temos controle sobre a terra, mas nós temos controle sobre o nosso coração, e nós temos controle sobre aquilo que nós falamos. Então muito cuidado com aquilo que sai do seu coração, com aquilo que você coloca para fora, porque os céus e a terra são testemunhas daquilo que está acontecendo. E aí, para fechar, no versículo 20, aliás, antes, no versículo 19, quando Deus fala que os céus e a terra Ele tomou como testemunhas, porque Ele propôs para nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e aí Deus dá, através de Moisés, a opção para nós, o conselho dele: escolhe, pois, a vida para que vivas. Quem? Tu e a tua descendência. Porque aquilo que Deus revelou, Ele revelou para que nós possamos ter bênção, não só nós, mas a nossa descendência. Quando nós escolhemos a vida, nós escolhemos a vida não só para nós, mas também para a nossa descendência. Se nós escolhemos a maldição, estaremos escolhendo a maldição para nós e para a nossa descendência. A única forma de escapar disso é Cristo entrando no meio dessa história e quebrando toda a maldição. Mas vai depender de nós fazermos a primeira escolha. Escolhendo a vida para que possamos viver nós e a nossa descendência. De que maneira?
que é essa vida que interessa para Deus. Versículo 20: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Tem muitas pessoas que estão morrendo cedo porque não estão se apegando a Deus. E além disso, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Israel desprezou esta aliança, perdeu a posse da terra. A terra foi até mudada de nome. Houve um imperador romano que mudou o nome de Israel para Palestina. A terra de Israel teve o nome mudado porque eles perderam a posse da terra por desobediência a Deus. Eles foram expulsos e aí o imperador romano falou: agora essa aqui não é mais Israel não, agora é Palestina. E é o que está hoje, até essa guerra, até hoje aí, por causa disso. Da mesma forma, nós podemos sofrer essas questões, cada um de nós, quando nos afastamos dos mandamentos do Senhor. Que Deus então abençoe a nossa vida, Deus abençoe a vida da nossa família, que possamos receber dele o incentivo e a certeza de que as promessas que ele fez, ele cumpre. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é escolher a vida para que possamos viver. E nós iremos viver juntamente com a nossa descendência na terra, nas posses, naquilo que Deus nos entregar como recompensa do nosso trabalho. Que Deus nos abençoe e que possamos viver de acordo com a vontade de Deus em nossos corações e proclamando com a nossa boca.